A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso propósito, um dia de cada vez, né? Porque a Bíblia diz, e hoje nós vamos fazer a meditação do Salmo 6. Bora lá ver o que a Bíblia diz acerca do Salmo 6 para nossas vidas? A Bíblia diz assim, ó: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhe-se num momento. A Bíblia diz que esse salmo é escrito por Davi, ele recorre à misericórdia de Deus e ele alcança perdão. E ao certo, não se sabe qual foi o período que foi escrito esse salmo de Davi. Não se sabe se foi no período que ele já estava velho, no período que ele ainda estava fugindo do seu filho Absalão. Mas uma coisa que fala nesse salmo é que os inimigos estavam cercando Davi tanto por fora, quanto os temores estavam corroendo Davi por dentro. Porque muitas vezes quando nós estamos em crise, nós estamos angustiados, os inimigos por fora, eles nos perseguem, mas temores dentro de nós gritam de desespero. E aí é onde a nossa alma, assim como a alma de Davi, clama a Deus por misericórdia e por socorro. Alguns escritores dizem que esse Salmo 6 é o Salmo da penitência. Aí você vai falar, irmã Ângela, como assim? É um salmo que nos quais aqueles que escreveram esse escrito estão sendo disciplinados por Deus porque estavam passando por um sofrimento. E muitas vezes nós passamos por sofrimento, né? Por algumas disciplinas do Senhor com propósitos. Vejamos aqui, ó, do verso 1 ao verso 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Quem aguenta a ira e o furor de Deus? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Nós entendemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante de um Deus tão forte e poderoso. E ainda diz mais, Davi, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Aqui Davi está falando, Senhor, eu estou passando por essa situação de guerra, de inimigos me perturbando, e a disciplina muitas vezes, ela vem sobre a nossa vida com alguns propósitos. Um dos propósitos é nos aproximar do Senhor e entender a nossa dependência dele. E o outro propósito, muitas vezes, é por conta das nossas desobediências. Quantas vezes nós tomamos caminhos que o Senhor não nos deu ordem para tomar, que a gente vai. E aí muitas vezes tem caminhos que a gente toma sabendo que o Senhor falou, olha, não tome esse caminho. E aí vem a sentença das lutas por conta das nossas desobediências. Mas até assim, Davi, ele clama ao Senhor e ele pede a Deus misericórdia. Muitas vezes tem disciplinas que vêm da parte do Senhor para a nossa vida para nos forjar, para nos fazer um treinamento, porque muitas vezes nós somos disciplinados em áreas, e eu não sei você, mas tem áreas da minha vida que eu procuro não cometer mais aquele erro, porque eu sei como foi dolorido. Eu vou até compartilhar algo com vocês, que no ano de 98, o Senhor, ele tinha entregado algo nas minhas mãos para fazer na casa dele.
E quando foi no ano final de 98 mesmo, eu entreguei isso no altar do Senhor. Falei que eu não queria mais executar esse tipo de trabalho e falei para Deus que eu era muito jovem, que eu preferiria passar com Deus do que passar com os homens. Irmãos, quando foi em 99, eu fui passando por uma luta que durou-se até 2003. E foi uma luta por uma desobediência, porque o Senhor havia entregado algo nas minhas mãos. E eu, por conta de coisas terrenas, eu entreguei. E muitas vezes nós temos essa maturidade, né? De associar as coisas espirituais e fazer um pacote junto com as coisas terrenas, e não é assim. O mundo espiritual existe, o mundo terreno existe, nós temos que ter a maturidade, sim, de saber discernir e separar as coisas. Aquilo que Deus nos entrega para fazer, de maneira alguma a gente pode se precipitar e deixar. Se foi o Senhor, permita que o Senhor na hora certa te tire de lá. E voltando aqui ao Salmo, olha só, nem estava escrito isso aqui na minha meditação, né? Verso 7, 8 e 9, 7, 8 e 10 diz assim, que que as perseguições de Davi, aquilo que estava afetando a alma de Davi na angústia, era adversários, malfeitores e ímpios, ao ponto de todas essas situações trazerem sobre o corpo dele enfermidade. A Bíblia diz que no corpo dele já estava dolorido, os ossos dele estavam sentindo dores, perturbações, porque muitas vezes quando nós assim não falamos algumas coisas, nosso corpo grita, né? Tem lutas que a gente passa tão calado, não é assim? A gente vai para casa do Pai e tem que ser assim, né? Se perfuma, se adorna, nós que somos mulheres passamos uma base, né? Um corretivo, um batonzinho e vamos para casa do Pai adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas só Deus sabe como tá o nosso coração. Muitas vezes a gente não fala, mas o nosso corpo tá lá gritando. E Davi, ele fala que as lutas dele estavam vindo tão forte ao ponto de fazer o corpo dele gritar e Davi suplicar pela misericórdia de Deus. Então, querido e querida irmã, nessa tarde eu não sei o que você está passando, mas independente de qual for a tua angústia, quer seja de âmbito espiritual, lutas, né, espirituais, quer seja de âmbito terreno, clame a misericórdia do Senhor, como assim fez Davi. Verso 4 a 5 diz: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Eu achei tão interessante, porque quando Davi ele faz essa reflexão, quer dizer que ele entende que ainda não é hora dele ir para o sepulcro, que ainda tinha o que ele fazer nessa terra em vida. Então ele pede para que Deus venha livrar ele do sepulcro, porque ainda o propósito não tinha se findado, não tinha terminado. E sabe o que me faz lembrar isso? Que muitas vezes, quando a gente está passando por lutas e adversidades, a gente fala assim: ah, eu queria morrer. Na realidade, a gente não queria morrer. Na realidade, a gente queria que a situação fosse resolvida, e como ela não é resolvida ali nos nossos olhos, no nosso momento, a gente fala: Senhor, eu queria morrer. Mas aqui não, Davi fala: olha aqui, ó, eu não quero morrer não, porque na cova, no sepulcro, quem te louvará? Eu sou teu adorador, eu sou aquele que te adoro, eu sei que ainda o propósito da minha vida não foi concluído, não foi cumprido. Então, Senhor, me livra desse Seol, me livra dessa morte, porque eu quero ter vida, eu quero fazer a tua vontade e o teu querer. Então aqui ele fala sobre a futilidade da morte. Naquele momento a morte para ele não era a resposta, muito pelo contrário. Ele precisava ter uma libertação, um livramento dessa morte que estava vindo angustiando ele no espírito, para que ele viesse executar o propósito divino. Verso 5 a 7 diz assim, ó: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus ossos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Irmãos, quando nós estamos angustiados, é um peso, né?
é um sofrimento, é algo assim que vem sobre as nossas vidas e nos traz assim um desânimo. Esse salmo foi um salmo vespertino, um salmo da tarde. Alguns salmos que nós já lemos lá atrás, uns foram da manhã, salmos noturnos. Esse é um salmo vespertino. Aqui ele chora, ele está exausto, o sofrimento tomou lugar do sono na vida dele, ao ponto dele falar: Senhor, quando eu vou sair dessa situação? Mas hoje o Senhor quer que você declare assim: o que eu tenho que aprender com essa situação? Por que essa angústia está roubando meu sono? Por que eu estou angustiado dessa forma? Senhor, me explica. Para tudo, chega, seca as lágrimas, fala assim: não, chega. O que eu tenho que aprender com essa situação? Quando a gente cai em si, sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que quando a pessoa tá toda histérica, tem que dar uns tapas na cara pra ela voltar pra, né? A razão. Falei, gente, pelo amor de Deus, né? Nada de violência, né? Segura o braço da pessoa e fala assim: para, olha pra mim, olha pra mim. E foi o que aconteceu com Davi. É como se o próprio Deus falasse assim: Davi, para de me perguntar quando eu vou sair dessa situação e pergunta pra mim o que eu tenho que aprender com essa situação. Aí Davi cai em si. E quando ele cai em si, olha o que o verso 8 a 10 fala: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ó, a esperança volta. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. E ele finda assim, ó: envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhe-se no momento. Peraí, ó, a angústia veio sobre a vida dele, queria arrebatar a alma dele para a morte. Ele começa a clamar pela misericórdia do Senhor, começa a falar: Senhor, até quando? O Senhor fala assim: meu filho, vem a razão. Queira saber com qual propósito tudo isso está vindo sobre a tua vida. É verdade, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Tem até um hino da Extra que fala: o que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado, a minha missão em ti? E o louvor segue, chama louvor pela santidade de Deus. É lindo esse louvor, mas quando ele cai a ficha, ele cai em si, volta a esperança dentro dele, e ele mesmo já responde para o inimigo da alma dele: fique você perturbado, fique você sem sono, porque o Senhor já ouviu a minha oração, atendeu a minha súplica. E nessa tarde é essa palavra liberada sobre nós. Se você iniciou o dia atribulado, angustiado, para tudo, fala: Senhor, o que eu tenho que aprender com tudo isso? E já volta e fala: Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, já ouviu a minha súplica e quer saber demais. Que seja envergonhado e confundido os meus adversários. Pode ser adversários terrenos, pode ser adversários espirituais, porque sabe de uma coisa? Eu, Davi, eu vou dormir em paz e tranquilidade. Que meditação gloriosa! E quando ele fala aqui, ó: o Senhor aceitará a minha oração, que é a parte B do verso 9, significa de algo futuro. Oh, aleluia! O Senhor sempre tem uma palavra de esperança para mim e para a tua vida. Confie no Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se você foi alcançado por essa palavra, se tem te feito bem, lembra de um amigo, mas não lembra do amigo que anda perto de você, não. Lembra de um amigo que faz mó tempo que você não conversa, que você não vê, que você não fala, que por conta talvez do serviço, por conta talvez de mudança de endereço, mudança de igreja, você nunca mais o viu. Envia esse vídeo para ele, pede para ele meditar, fala que o Senhor vai falar com ele. Esse é o propósito desse canal, desses vídeos, dessa meditação. Eu só estou aqui cumprindo uma obediência daquilo que o Senhor me pediu, de falar cada dia
um texto bíblico da palavra do Senhor. E Salmo é lindo, é riquíssimo. Vamos ler junto. Você vai ver como que o Senhor vai te edificar, porque o Senhor, ele tem me edificado. Que Deus vos abençoe. Um ótimo dia, uma ótima tarde para você. Fica com Deus e eu te espero no próximo vídeo, que será o Salmo de número 7.